E por que é importante você entender os sinais de que o açúcar está alto no seu sangue? Porque a maior arma que você tem contra o diabetes é o conhecimento. Muitas pessoas esperam ou só se atentam para o problema quando tem algum AVC, como algum infarto, alguma infecção grave, amputa um pé, fica cego, impotente. Quando essas grandes coisas acontecem, aí a pessoa acorda para o problema. Mas se você tem o conhecimento hoje, você sabe e entende que é possível prevenir tudo isso que eu citei e conseguir ter uma vida aí cheia de saúde e não sofrer com os problemas do diabetes. Por isso que esse vídeo é muito importante, porque eu vou te mostrar os 10 sinais que mais estão presentes quando o açúcar está alto no sangue. O primeiro deles é urinar muito, especialmente à noite. O xixi é uma das formas que o corpo tem de eliminar esse açúcar em excesso. Então, quando o açúcar está muito alto, o rim ele trabalha mais forte para eliminar mais urina, para ver se diminui esse nível de açúcar no sangue. Está entrando muito açúcar e ele quer tirar esse açúcar. E acaba que você urina mais para tentar compensar esse excesso de açúcar. Esse é bem comum, muita gente já até sabe desse sintoma. Agora, o segundo sintoma que eu vou te citar aqui é a visão turva. É aquela pessoa que começa a ter que ir no médico, no oftalmologista, a cada 6 meses, a cada ano, porque está cada vez pior a visão. Isso pode ser um sinal de que o açúcar está muito alto no sangue, porque os vasinhos ali dentro dos olhos, eles sofrem muito com esse excesso de açúcar. O açúcar é tóxico para os vasos. E o vaso é muito pequenininho, muito açúcar lá dentro, o vasinho ele arrebenta e começa a manchar a visão das pessoas. Isso aconteceu com a minha avó e vai progredindo, é muito ruim. Ela chegou a perder a visão de um olho por completo por causa disso. Para recuperar, deu um trabalhão, mas hoje, graças a Deus, está tudo bem. Então, se você está perdendo capacidade visual, fique atento, tá? Não é coisa de velho, não. Isso aí pode ser o açúcar alto no seu sangue. Boca seca também é um sinal bem comum quando o açúcar está muito alto. Talvez ele é até consequência de ficar indo muito ao banheiro, que você acaba se desidratando. Lembra que o diabético tipo 1, que é o oposto do diabetes tipo 2, geralmente o diagnóstico também é feito nessa situação. A criança, geralmente é o mais acometido, ela começa a ir muito no banheiro, ela começa a beber muita água, e aí os pais ficam preocupados, levam no médico, mede a glicose e ela está nas alturas. Então, glicose alta sempre vai vir com muito xixi e muita sede, boca seca. Quarto ponto, impotência sexual. O homem aqui, ele é pego de surpresa, porque ele começa a não comparecer mais no jogo por causa desse problema. E é muito grave, porque o açúcar alto no sangue, ele machuca tanto o vaso, né, tanto a artéria que leva o sangue para formar a ereção, quanto os nervos que controlam todo esse processo. Então é um problema que vai em 2 vias. Isso fica cada vez mais difícil de repetir se o açúcar não diminuir. Nas mulheres, o que acontece é uma diminuição maior da libido, do desejo também. Isso tem relação com a questão de altos níveis de açúcar no sangue. O quinto item, são dois itens e um item só. São várias lesões de pele. O que acontece? A pessoa começa a ter várias celulites, erisipelas, começa a ir muito no pronto-socorro porque uma unha está infeccionada, a canela está machucada, um mosquitinho picou e virou um vermelhão todo, teve que usar antibiótico. E mais, as feridas nas pernas ou no corpo começam a demorar muito tempo para cicatrizar. Isso é um sintoma que como é que eu posso explicar? A quantidade de sangue que está chegando, a qualidade desse sangue e do sistema que repara está diminuída. Isso é uma consequência do diabetes também. O sexto item é muito comum e pega muita gente. O estômago cheio, parecendo que comeu um boi. Muita gente fala isso. Nossa, doutor, parece que eu comi um elefante aqui. Eu comi tão pouquinho e parece que eu não faço digestão. Quando a gente tem muito açúcar no sangue, já te expliquei que isso faz mal para os nervos. E um dos nervos que é prejudicado é o nervo vago. Então, o nosso estômago, quando tem muito açúcar, ele trabalha mais devagar. E aí você realmente tem a sensação de que está com um boi dentro do estômago, porque você comeu pouquinho e ele não fez uma boa digestão. Então, se você está com essa queixa constante de se alimentar pouco e parecer que comeu muito, pode ser também um sintoma de que o açúcar está ficando mais alto do que deve. 7. Cansaço e fadiga constante. Isso aqui é difícil de eu te explicar o porquê, mas é um somatório, é uma consequência de vários problemas que o açúcar alto no sangue vai causando nos nervos, na questão hormonal, na produção de energia, na recuperação. E o somatório disso tudo é uma diminuição de performance. A pessoa vai ficando cada vez mais cansada, parece ter uma tonelada nas costas, ela não sabe explicar de onde veio isso. Ela acorda no domingo de manhã, descansada, mas cansada. Entendeu? Ela não tinha motivo para ela estar cansada, ela parece que não se recuperou de uma boa noite de sono. Isso pode ser mais um sinal também, indireto, mas é um sinal. 8º item, ele fala muito junto com
primeiro e terceiro item, eu tive até que colar aqui para não falar bobeira para vocês, que é a sede. Se você está com a sede muito mais alta do que o normal, pode ser uma consequência de estar indo muito ao banheiro e de estar se desidratando por causa desse excesso de açúcar que está no seu corpo e o rim começa a filtrar demais essa urina para colocar esse açúcar para fora, tá? Então sede pode ser também um sinal excessivo aí de açúcar no seu sangue. Nono problema de açúcar alto no sangue são os nervos que começam a sofrer com isso. Várias pessoas com açúcar alto no sangue começam a queixar de que tá fazendo frio, mas o pé tá pegando fogo. Deitou para dormir, colocou a coberta em cima da perna e começou a sentir um incômodo, uma dor, um choque, um calor, um frio que não era para acontecer. Isso nada mais é do que um curto-circuito que começa a acontecer no seu sistema nervoso por um excesso de açúcar ali. O açúcar ele faz mal para os nervos, então ele começa a meio que corroer esse nervinho e a conexão dele com a realidade diminui. E é por isso que a pessoa sente calor quando tem que sentir frio, ela não sente o toque, ela perde o tato e aí entra no risco dela talvez bater esse pé em algum lugar, fazer uma ferida, não perceber, e essa ferida fica ali dias e dias, já que ela não cicatriza, que também é outro sinal que eu já te contei. Isso vira infecção de pele e depois a gente sabe que tem gente que amputa a perna por causa disso, faz uma trombose, é um desastre. Então, se você está começando a perceber a sensibilidade dos seus pés, a temperatura, o tato diferente, toma cuidado, que isso pode ser um sinal de açúcar alto no sangue por muito tempo. E o décimo, que é bem comum, é alterações de pele. A pele, ela responde a alterações hormonais. E uma das alterações hormonais que acontece quando o açúcar está muito alto é aumentar muito a insulina, que é o hormônio que controla o açúcar. A insulina, ela meio que pega esse açúcar e põe para dentro. Se tem muito açúcar, tem que ter muita insulina. É como se tivesse muita areia, você precisa de vários caminhãozinhos de areia para tirar essa areia do sistema. E aí o que acontece? Pessoas que têm mais sensibilidade começam a ter manchas, especialmente nas dobras. Então aqui, ó, no pescoço, não sei se já reparou alguém que tem uma manchinha mais escura, não é sujeira não, ali é uma marca que o açúcar está muito alto. Na virilha também, nas axilas. Então fica de olho, se você tem alguma dessas manchas no corpo, dá uma olhadinha, faz um check-up, confere a sua glicose, confere a sua insulina para que você não seja pego de surpresa. Bom, eu queria te mostrar o resultado